Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a sociedade dos ressentidos. Como assim, Nelson? Bom, nós tivemos um caso, um episódio curioso que ocorreu agora, nas últimas semanas, de uma mulher num voo que disse não para uma mãe que queria muito que o seu filho, uma criança, ficasse no assento onde tem a janela. A moça disse não. A princípio ela não foi estúpida nem ignorante, simplesmente disse não. E algumas pessoas ali achou, na verdade, que a moça foi, digamos assim, não teve compaixão com a criança, não teve, digamos assim, solidariedade com a criança, não teve empatia. E o que fez então algumas pessoas, inclusive uma senhora, simplesmente filmou, né, a mulher, né, aquela mulher que disse não para a criança, né, fazendo uma exposição pública de alguém que não queria ficar exposto, tá? E aí você tem uma série de arbitrariedades em cima de tudo isso. Mas tudo começa por quê? Por causa do não. Porque alguém disse não, tá? Algumas pessoas começaram a achar aquilo como algo pessoal, tá? E a característica do ressentido, pessoal, é assim: as pessoas ressentidas, elas sempre acham que tudo está em volta delas. Ou de que quando elas recebem um não de alguém, uma negativa, elas acreditam que é como se fosse uma conspiração do mal contra elas. Então elas levam muito para o lado pessoal. Isso aqui é uma questão pessoal. Tá? E é aí que vem a ideia dos ressentidos, que o Nietzsche tanto fala, de uma sociedade moderna na qual nós vivemos, aonde tu não pode mais dizer não para ninguém. Porque se você fala não para alguém, isso é entendido, é encarado como uma questão pessoal. Você não vai com a minha cara, você não gosta de mim, alguma coisa assim, tá? E tu vê muito isso, sabe aonde? Nas redes sociais. Por exemplo, se eu estou num podcast e alguém fala para mim assim, alguém me pergunta, Nelson, você gosta de tapioquinha? Eu digo assim, olha, não, eu não gosto, tá? Não, você não gosta? Não, eu não gosto. Qual é a grande questão aqui, tá? Quando eu digo não, as pessoas que gostam de tapioquinha começam a entender, a achar que é uma questão pessoal. Ah, esse Nelson, o que, é que ele pensa que ele é? Como é que ele não gosta de tapioquinha? Vamos fazer um movimento em favor das tapioquinhas, sabe? Aí vem um cancelamento, aí vem uma série de coisas. Vê só, eu não disse que eu não estou criticando as pessoas que gostam de tapioquinha. Eu não estou fazendo uma crítica. Fizeram uma pergunta para mim, eu disse que eu não gosto de tapioquinha, é um direito meu. Mas isso não deveria ser visto como uma ofensa. E pior, pessoal. Nem te conheço, velho. Como é que eu vou te ofender? Tá entendendo? Então hoje você tem uma coisa que está muito ligado a um modelo hoje chamado do politicamente correto, né? Você tem que ser uma pessoa boazinha, legalzinha e dizer sim para tudo, porque tudo é politicamente correto. Então a gente está vivendo num mundo assim. Quando você diz não para alguém, tá? Parece que aquilo ali é pessoal. Aí volta a ideia da sociedade dos ressentidos que o Nietzsche fala. Porque durante muito tempo, nós, seres humanos, nós éramos vistos como os melhores. Tá? Se tu pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, na tradição judaica cristã, está dizendo que o paraíso, né, a natureza, foi criada para nós. Que coisa mais pretensiosa do que isso? Quer dizer, Deus foi lá, criou todo a natureza, tudo que existe para nós, para nos contemplar. Por quê? Porque nós somos demais. Sabe? É uma coisa tão pretensiosa e ao mesmo tempo tão arrogante que isso se desenvolveu em outros modelos, em outras sociedades também. Né? O mundo aqui ele existe para nos servir. Tá? Essas ideias, na verdade, elas só vão ser quebradas para valer quando chega a modernidade. Porque na modernidade começa a existir as teses, as ideias que vão questionar tudo isso. Primeiro,
Os caras achavam antigamente que a Terra era o centro do sistema solar e até do universo. Aí o Copérnico vem lá e diz, não, velho, o centro do sistema solar é o Sol. Tá? Aquilo ali é uma das os primeiros baques, digamos assim, nas nossas pretensões, no nosso egocentrismo. Ao ver que a gente, na verdade, mora num planetazinha porcariazinha de nada, que é quase poeira cósmica comparado a outros planetas e outros universos, quer dizer, e outros sistemas solares, e assim vai. Isso. Tá? E aí vem uma crise realmente existencial. Por quê? Porque o ser humano começa a descobrir, nesse mundo moderno, que as estrelas, elas não foram criadas para que nós contemplássemos a sua beleza. De que o Sol não está aqui por nossa causa. Aliás, a ideia, assim, que o Nietzsche fala é o seguinte, cara, que, por exemplo, as estrelas, elas não estão nem aí para a tua existência. O Sol, ele está o quê? Cagando e andando para a tua existência, né? De que o universo, ele existe independentemente se você, ser humano, existe ou não. De que o mar não foi criado para que a gente pudesse se banhar nele. Isso é uma quebra, sabe? Da nossa pretensão, do nosso orgulho, tá? E aí o Nietzsche fala que isso faz com que seja comece a ser criado os orgulhosos, os ressentidos, tá? E esse indivíduo ressentido começa a criar um padrão de que não pode ser contrariado, porque se leva e se acha que tudo é uma questão pessoal. Então, por exemplo, se eu estou em sala de aula, eu sou professor, e eu sou professor, eu estou em sala de aula, e o menino está usando o celular, é proibido usar celular em sala de aula, e eu chamo a atenção do menino, ele fica chateado comigo. Porque ele acha que eu estou chamando a atenção dele porque eu não gosto dele. Não! Eu nem te conheço, velho. Eu estou chamando a tua atenção porque você está fazendo uma coisa errada, você está com o celular. Aí sabe o que o garoto faz? Aí vai lá na coordenação, faz uma queixa o professor, né, contra o professor, dizendo que eu fui constrangido em sala de aula porque o professor chamou minha atenção. E tu sabe que a coisa mais doida de tudo isso? A coordenação. Ela compra a ideia, tá? Porque a mãe do garoto também vai dizer assim, não, tá vendo, meu filho foi constrangido por o professor. Peraí, mas ninguém está avaliando uma coisa. O que o menino estava fazendo? Ele estava com o celular. Alguém fala sobre isso? Não, não interessa. O importante é que você contrariou e acabou provocando um constrangimento ao garoto, coitado. Tá entendendo? Então a gente está vivendo hoje uma sociedade assim. É uma sociedade dos ressentidos. Tá? Então, daqui a 1000 anos, por exemplo, nós não vamos ser conhecidos por uma sociedade que criou o iPhone, que criou uma série de tecnologias digitais incríveis, tá? Com até mesmo a inteligência artificial. Nós seremos conhecidos como a sociedade dos mimados, dos ressentidos. Por quê? Porque eu não posso receber não. E, de um outro lado, você tem o quê? O ressentimento, né? E a pessoa que filma a garota que disse não para a criança, para a mãe da criança, faz o quê? Posta nas redes sociais. Aí você vê uma outra ideia, que é a sociedade do espetáculo, né? Que é uma coisa, inclusive é uma ideia desenvolvida por um filósofo francês chamado Guy Debord, em que ele fala da sociedade do espetáculo, é o título do livro dele. É uma sociedade de espetáculo, de imagens, sabe? Tudo agora é um superlativo de informações e imagens. Aí você tem um sensacionalismo em volta de tudo isso. O que foi que aconteceu? Né? Então, a grande questão aqui não é entrar no mérito se a menina, ao dizer não, estava certa ou errada, que ela teve empatia, não teve empatia, sei lá o que for, que a mãe foi exagerada ou que alguém filmou. A grande questão aqui é o seguinte, é uma sociedade doentia, porque você não pode mais dizer não para ninguém. Porque contrariar alguém é basicamente achar, né, que é uma questão pessoal, quando não é. De que falar publicamente que não gosta de tapioquinha não significa dizer que a pessoa
não gosta também das pessoas que gostam de tapioquinha. Não é isso. É de que os modelos sociais, eles criam padrões tão absurdamente midiáticos, em que se alguém diz não educadamente, mas diz não para uma mãe que está com seu filho, né, e a criança quer que ficar na janela, parece que isso virou um crime. E um crime muito sério. Porque as pessoas começam então na sua avalanche dentro de um modelo moralista a dizer o que é certo e o que é errado. Então o mundo está nesse sentido. Aí volta a ideia do Nietzsche, numa sociedade de ressentidos, de orgulhosos, né? Afinal de contas, quando eu era criança, quando eu era jovem, eu recebi a carteirada, eu fui contrariado pela minha mãe, pelo meu pai, porque eu queria fazer coisas e eles disseram não. Agora não. Agora, né, ninguém vai dizer não para minha filha, para o meu filho. Por quê? Porque eu posso pagar, eu posso oferecer coisas para o meu filho, para a minha filha. Aí volta a ideia do orgulho, da pretensão e do ressentimento. Porque você guardou o ressentimento do passado e acha que agora ninguém pode contrariar os teus filhos. É a sociedade dos ressentidos, segundo Nietzsche. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.